Veja o que pode ser a dormência e formigamento nas mãos e dedos que você não sabia. Vamos lá, agora eu vou falar sobre o formigamento nas pontas dos dedos, né? Tem um vídeo aqui falando sobre as dormências, as dores no braço, né? E aí dentro das perguntas surgiram muitas perguntando sobre a mão especificamente, né? O que é que pode levar a esses formigamentos nas mãos, né? Só nas mãos, não tem no braço, não tem dor no pescoço, não tem nada, né? Então, para vocês entenderem, toda vez que a gente fala de alteração sensitiva, tem algum comprometimento ou do nervo ou de origem central em algum local que tenha representação. Por exemplo, no cérebro tem a representação da mão. Se tiver uma lesão, alguma coisa nesse local, pode ter uma alteração sensorial na mão. Mas medicina é muito estatística, né? Então, assim, de forma geral, tem problemas que são mais clássicos, dão alguns sintomas. Então, quando o médico conversa com você, ouvindo suas queixas, ele vai tentando encaixar nisso, né? O que é mais comum e os fatores, as sensações que você sente. Por isso que às vezes a pessoa fica perdida na internet, porque ela procura um problema específico, um sintoma, que é o que ela sente, como esse caso que eu estou falando agora, o formigamento da mão, e ela vê tanta doença, né? Justamente por isso, que várias doenças podem dar aquele sintoma. Quando o médico junta, né, com seu fator idade, contexto clínico, né, outros sintomas que podem estar associados, ele começa a fechar. Mas vamos falar de ordem assim, estatística, né? O que é mais comum, né? A gente tem uma população, principalmente no Brasil, mas no mundo todo está acontecendo, mais envelhecida. Então, cada vez mais a gente tem visto as neuropatias periféricas. Neuropatias periféricas, ela pode ser de vários fatores, né? E nas mãos é o local mais comum do paciente se queixar. O mais comum fator é o diabetes, né? A diabetes, ela dá muita neuropatia. E essa neuropatia pode ser, que o padrão clássico que muita gente fala, né, é justamente nessa região da mão, ou em luva, alguns falam como se fosse a mão inteira. Isso pode acontecer. Então, no contexto de um paciente diabético, o que mais preocupa a gente é isso. Ah, Júlio, mas como faz exame para fazer isso? Pode fazer exame. Tem um exame que chama eletroneuromiografia, tem até um vídeo no canal explicando como ele é feito, das agulhinhas que colocam, né? Alguns pacientes reclamam que dão pequenos choquezinhos, mas ele é um exame muito bom, porque ele está testando como está funcionando o seu nervo de forma periférica. Então, os pacientes que têm a diabetes, eles vão encontrar um padrão de neuropatia periférica. Então, esse é um fator e uma doença muito relevante, né? O outro fator muito relevante são síndrome do túnel do carpo, né? O túnel do carpo é o quê? Não falei que o diabetes dá uma neuropatia periférica, o túnel do carpo é a mesma coisa. Tem uma região aqui na mão, quem for mais curioso, bota no Google Imagens que você vai ver, que a gente chama região do túnel do carpo. É uma região que comumente, principalmente pessoas que fazem muito atividades com a mão, né? Pode ser até doméstica, né? Ou atividade de lazer, né? Tem pessoas que fazem crochê ou para trabalho ou para o lazer, acabam sentindo também, ou pessoas, por exemplo, de arte marcial, jiu-jitsu, que usa muito essa pegada, né? Ou trabalho braçal também, é muito comum elas terem essas queixas. Júlio, pode ser fora desse contexto? Pode ser fora desse contexto, porque a anatomia é de pessoa para pessoa, e tem pessoas que têm esse túnel mais estreito do que os outros. O tempo vai passando, vai dando inflamação, musculatura também, né? A idade, e muitas vezes esse túnel do carpo, ele aperta o nervo e dá esse padrão de formigamento. Então, é um dos problemas mais comuns que a gente encontra. Júlio, tem outras doenças? Tem. Pode ter doença central que dá uma queixa só na mão? Pode, mas é difícil ser bilateral, é difícil ser só o padrão formigamento sem ter outro sintoma associado. Uma isquemia pode dar bilateral muito estranho, porque um lado do cérebro coordena uma parte do outro. Essas doenças não. Elas têm um padrão bilateral, né? Tanto o túnel do carpo, porque se a pessoa tem uma anatomia de um lado mais estreito, provavelmente do outro vai ser semelhante. Ela faz atividade geralmente com as duas mãos, por mais que no túnel do carpo geralmente ele tem uma mão que é um pouco pior do que a outra, mas costumeiramente o paciente tem sintomas das duas mãos, tá bom? Mesmo que um seja importante, o outro nem tanto, né? E a neuropatia diabetes, né? Diabetes está atingindo o corpo todo, também pode dar. Então essas são as principais causas para vocês ficarem atentos que podem dar esse formigamento na mão. Espero que tenha ajudado. Obrigado.